Fala pessoal, tudo bem? Como muita gente tinha me perguntado no direct a respeito do último vídeo que eu postei, onde a gente estava falando um pouco sobre as etapas da inteligência artificial, nós sabemos muito bem que nós estamos num modelo agêntico. Essa é a forma de dizer, onde a gente passa instruções e algumas LLMs, algumas inteligências artificiais, têm a capacidade de processar tarefas no nosso cotidiano que muitas vezes são repetitivas. Eu estou aqui com um modelo do site do Lucas e nós fizemos uma coisa muito interessante que muitas pessoas estão fazendo fora do Brasil, mas que eu acredito que em breve vai ser implementado em muitas empresas de diversos segmentos, de diversos nichos. E eu queria mostrar para vocês como que está ficando todas as implementações que nós estamos fazendo. A ideia principal aqui, além de ser um site institucional, é oferecer algumas ferramentas que geram praticidade no dia a dia para os assessores financeiros. Então, se a gente navegar aqui pelo site, nós vamos encontrar uma apresentação institucional que fala um pouco sobre clareza, organização, controle sobre os processos do dia a dia e do cotidiano, fala um pouco de como é o atendimento de um novo cliente que entra na triagem antes de fazer um investimento, antes de fazer um aporte, antes de fazer um planejamento. E aí a gente chega numa parte muito interessante, que é a parte de ferramentas, aonde nós desenvolvemos algumas calculadoras e colocamos a implementação e a possibilidade de gerar PDFs através das simulações que são feitas, o que acaba gerando uma praticidade muito maior. Então aqui a gente encontra as seguintes calculadoras: de aluguel versus financiamento, de aposentadoria, um simulador, nós temos a reserva de emergência. O mais interessante aqui, elas não fogem muito do padrão de uma para outra e ela é bem intuitiva e fácil de utilizar. Como nós estamos no navegador desktop, eu vou abrir, por exemplo, a de reserva de emergência, e aí eu tenho alguns campos que são fundamentais para fazer o preenchimento, e aí eu consigo fazer o cálculo. Ele me abre, por exemplo, a meta que eu tenho, a reserva, o valor que falta, o tempo estimado. E aí o mais interessante que esse primeiro agente que está lá no back-end entendendo essas requisições de simulação faz é gerar o PDF para mandar para esse lead, para esse cliente, seja lá para o intuito que eu tiver naquele momento. Então, se eu clicar em gerar o PDF, automaticamente ele vai abrir o meu diretório e eu consigo salvar e eu tenho isso pronto para enviar para o meu cliente, para enviar para o meu lead, beleza? Agora, uma outra coisa muito legal já condiz dentro da área de membros. Então, a gente tem aqui a possibilidade de efetuar um cadastro, e aí o formulário disso tudo é muito simples. Então, é um nome, um e-mail, uma senha, e aí você já fica armazenado dentro desse banco de dados. Você também pode fazer o login de uma maneira muito mais rápida e intuitiva através do Google, mas o que eu quero mostrar primeiramente é o painel administrativo que o Lucas tem e as ferramentas que estão lá dentro que são exclusivas para ele com acesso administrativo. Então eu vou entrar na área de membros com o login do Lucas. E olha só que legal o painel que eu recebo aqui logo de cara. Então eu tenho quantos usuários já estão cadastrados no sistema, quantas contas estão ativas. O Lucas tem uma possibilidade de bloquear e desbloquear acessos, contas, navegações, gerar restrições dentro desses logins. Aqui eu tenho uma visualização muito rápida sobre quem está cadastrado, a informação de quando foi feito o cadastro, o horário, e aí se eu clicar aqui em gerenciar, eu tenho aqui as informações se a conta está ativa, e eu também tenho as opções de bloquear ou de tornar essa respectiva conta uma conta administrativa. E aí o agente tem a capacidade de reconhecer e ele libera as ferramentas que são liberadas apenas para acessos administrativos. Muito legal isso aí. Se eu clicar aqui em voltar para a central, olha que legal que começa a acontecer e aí o agente começa a trabalhar de verdade. Por exemplo, eu tenho aqui as ferramentas internas. Somente através do usuário do Lucas eu consigo fazer a visualização dessas ferramentas. Então eu vou clicar e aí o Lucas tinha me apontado uma dor que ele tinha, que era de uma ferramenta que eles usam no dia a dia, que ele envia para os clientes dele, que é nada mais nada menos do que as notícias do mercado, vamos chamar assim. Então, foi criado a ferramenta gerador de bom dia. E aí entra a primeira ação que cai nessa cadência de colocar um agente específico de uma LLM, seja qual for, o Claude, o ChatGPT, o Gemini, para fazer o primeiro trabalho que seria um processo repetitivo. A única coisa que o Lucas tem que fazer todos os dias aqui é o seguinte: entrar no painel administrativo dele, acessar a ferramenta de bom dia, então eu vou clicar aqui, e aí, olha que legal que eu tenho aqui. O portal que a gente está usando de referência para extrair
essas notícias é a Infomoney, que geralmente são a que os assessores mais utilizam para passar notícias respectivas do mercado. Você vai ver aqui no canto que eu tenho o relatório do dia com a data de hoje, dia 3/6/2026, e atualmente foi carregado 10 notícias do portal, onde o último carregamento foi feito às 3h32 no horário de São Paulo, que também é o horário que eu estou gravando esse vídeo. Então, se eu descer aqui, eu tenho a separação das notícias por categoria, de acordo com a separação da própria Infomoney. Olha que legal. Tem o mercado, tem economia, tem os juros, tem o dólar, bolsa, política, empresas e exterior. Na coluna direita, eu tenho o PDF do dia, aonde o Lucas vai poder colocar, por exemplo, o nome de um cliente. Então, se eu colocar Bom dia, Samuel, esse PDF vai ser totalmente específico para mim, certo? E aí o Lucas também tem a opção de colocar uma mensagem específica. Vou digitar qualquer coisa porque a gente vai visualizar esse PDF daqui a pouco, tá? Então eu tenho aqui as notícias de acordo com a Infomoney em tempo real. E aí se eu clicar em adicionar, olha que legal que acontece aqui no painel. Ele mostra as notícias que estão sendo selecionadas e já me habilita a opção de gerar uma prévia. Tudo isso é o agente fazendo um processo que a gente chama de scalping. Vou clicar na segunda, vou clicar na terceira, e aí ele vai mostrando em tempo real. Vou clicar na quarta, quinta e sexta e vou gerar a prévia. Olha que legal que vai acontecer. O que o agente fez aqui? Ele identificou um padrão repetitivo que eu determinei para ele através de treinamento. Então ele puxa a data, puxa a logo da Veiga, puxa o meu nome já customizado, como se esse PDF é direcional para mim, o nome do Lucas, que está gerando e está dentro do acesso administrativo dele. E aí, olha que legal, a mensagem veio toda bagunçada porque eu coloquei dessa forma. E aí nós temos a visualização das notícias aqui dentro da prévia do PDF. Se eu descer aqui, eu posso fazer a impressão desse material e aí o agente vai me gerar ele no formato específico, sempre padronizado, e também eu posso salvar esse arquivo em PDF. Ele vai carregar a visualização, ele vai ajustar o layout para que não tenha, por exemplo, o desenquadramento das informações de design. E aí se eu clicar em salvar, automaticamente eu vou trazer isso para dentro do meu computador e eu posso enviar isso pelos meus clientes, através de um agente, manualmente, seja da melhor maneira que for. E aí pronto, o PDF está aqui no meu diretório. Olha só que legal. Abri, olha aí. Bom dia, Samuel. Curadoria diária com os principais destaques, contexto e leitura consultiva, tal. Tem a mensagem inicial e aí tem todas as notícias que eu selecionei no portal para aparecer e entrar dentro do PDF. Então, se eu clicar aqui em abrir a notícia, eu vou direto para o site da Infomoney. Olha só que maneiro isso aqui. Então, resumindo, nada mais é do que um perfil agêntico que foi treinado especificamente, implementado dentro do servidor para executar essa determinada função. Beleza?